Dia 84, Deuteronômio capítulo 4, do versículo 1 ao 49. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e juízos que eu lhes ensino, para que vocês se cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada a essa palavra que eu lhes tenho ordenado, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiam Baal-peor. Porém vocês permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, todos hoje e então estão vivos. E eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que pisarão e passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eles propõem. Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que aos olhos daqueles que têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensine aos seus filhos. Então vocês chegarão e ficarão ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não virão aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol e a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos ao inclinar-se diante deles, e a prestar culto a essas coisas que o Senhor, o seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam o seu povo por herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, porque eu morrerei nesse lugar. Não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela terra boa. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não faça para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor e Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra,
e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para provocar a sua ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão seus dias nela. Pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, e nem comem, e nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe atenderem a sua voz, então o Senhor, o seu Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. Agora, pois, perguntem aos tempos passados e transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde que é uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isso, ou se em algum momento se ouviu falar de coisas semelhantes. Perguntem se algum povo ouviu alguma voz de Deus falando no meio do fogo, como se ouviram e ficaram vivos. Ou se houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor fez. Seu Deus fez por vocês lá no Egito, como viram os seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor, o seu Deus, é Deus e não há outro além dele. Deus fez os céus com que se ouvissem a sua voz para ensiná-los. E sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes tem dado para sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, para o nascente do sol, para que ali se refugiasse o homicida que tivesse matado involuntariamente seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio nenhum. Esse homicida poderia se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, do deserto, no Planalto, para Robenitas, Ramote, e Gileade, os Gaditas, e Golã, e em Baçã, para os Manassitas. Essa é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São esses os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, do vale de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Baçã, rei dos amorreus, que estava além Jordão, para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroer, que estava à beira do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste até o mar de Arabá, pelas encostas do monte Pisga.
Lucas capítulo 6, versículo 39, até o capítulo 7, versículo 10. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, e se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos seus frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro que está do seu coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem a que constrói uma casa. Cavou, abriu profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve as minhas palavras e não a pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. Quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo do centurião, muito estimado por ele, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com ele. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque sou homem digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julgue digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai. Falo a outro: venha, e ele vem, e a outro: meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram então o servo curado. Salmos capítulo 68, do versículo 1 ao 18. Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam. Os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu dispersas. Como a cerca se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e transbordam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em famílias, liberta os cativos, lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram na presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança, quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou teu povo, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra,
E grande é o exército das mensageiras das boas novas. Cheio de exércitos fogem, eles fogem. E a dona da casa reparte os seus despojos, porque estão repousando entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm brilho de ouro puro. Quando Todo-Poderoso ali dispersas os reis, cai neve sobre o monte Salmão. Montes altíssimos é o monte Baçã, serra de elevação é o monte Baçã, porque olham com inveja os montes elevados, para o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Provérbios capítulo 11, versículo 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.